Nós estamos lendo, do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 80. O encontro do Sr. Krishna com Sudama Brahmana. O rei Parikshit estava ouvindo as narrações dos passatempos do Sr. Krishna e do Sr. Balarama de Shukadeva Goswami. Estes passatempos são todos transcendentalmente aprazíveis de escutar, e Maharaj Parikshit dirigiu-se a Shukadeva Goswami como segue: Meu querido Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é o outorgador tanto da liberação quanto do amor a Deus simultaneamente. Qualquer um que se torne devoto do Senhor automaticamente atinge a liberação, sem ter de fazer um esforço separado. Porque o Senhor é ilimitado, seus passatempos e atividades para criar, manter e destruir a manifestação cósmica inteira também são ilimitados. Portanto, desejo ouvir falar dos outros passatempos dele, que você ainda não descreveu. Meu querido mestre, as almas condicionadas dentro deste mundo material são frustradas na busca pelo prazer da felicidade derivada da satisfação dos sentidos. Tais desejos de desfrute material sempre estão aguilhoando os corações das almas condicionadas. No entanto, estou de certo experimentando como os tópicos transcendentais dos passatempos do Sr. Krishna podem evitar que a pessoa seja afetada por tais atividades materiais de gozo dos sentidos. Acredito que nenhuma pessoa inteligente possa rejeitar este método de ouvir os passatempos transcendentais do Senhor reiteradas vezes. Simplesmente por ouvir, a pessoa pode sempre permanecer imersa em prazer transcendental. Assim, ela não será atraída ao desfrute dos sentidos materiais. Nesta declaração, Maharaj Parikshit usou duas palavras importantes, Vishana e Visheshagya. Vishana significa aborrecido. As pessoas materialistas inventam muitos modos e meios para ficar completamente satisfeitas, mas de fato elas permanecem sombrias. A questão que se pode levantar é de que, às vezes, os transcendentalistas também permanecem entediados. Porém, Parikshit Maharaj usou a palavra Visheshagya. Há dois tipos de transcendentalistas, isto é, os impersonalistas e os personalistas. Visheshagya se refere aos personalistas, que estão interessados em variedade transcendental. Os devotos ficam jubilosos, ouvindo as descrições das atividades pessoais do Senhor Supremo. Os devotos ficam jubilosos, ouvindo as descrições das atividades pessoais do Senhor Supremo, ao passo que os impersonalistas, que são de fato mais atraídos pelas características impessoais do Senhor, só são superficialmente atraídos pelas atividades pessoais do Senhor. Como tal, apesar de entrar em contato com os passatempos do Senhor, os impersonalistas não percebem completamente o benefício a ser auferido, e assim eles se tornam tão frustrados quanto os materialistas na busca por suas atividades fruitivas. O rei Parikshit continuou: A habilidade para falar pode ser aperfeiçoada unicamente por descrever as qualidades transcendentais do Senhor. A habilidade para trabalhar com as mãos só pode ter êxito
quando a pessoa se ocupa no serviço do Senhor com essas mãos. Analogamente, a mente só pode estar pacífica quando se pensa unicamente em Krishna, em plena consciência de Krishna. Isto não significa que se deve ter um fortíssimo poder de pensamento. Deve-se simplesmente entender que Krishna, a verdade absoluta, é todo penetrante, mediante seu aspecto localizado do Paramatma. Se a pessoa pode simplesmente pensar que Krishna, como Paramatma, está em todos os lugares, até mesmo dentro do átomo, então ela pode aperfeiçoar as funções do pensamento, sentimento e desejo da sua mente. O devoto perfeito não vê o mundo material como este aparece aos olhos materiais, porque ele vê em toda parte a presença do seu adorável Senhor, em sua característica de Paramatma. Maharaj Parikshit continuou dizendo que a função da audição pode ser aperfeiçoada simplesmente ocupando-se em ouvir as atividades transcendentais do Senhor, e a função da cabeça pode ser completamente utilizada quando estiver comprometida em curvar-se diante do Senhor e do seu representante. Que o Senhor está representado no coração de todos é um fato, e por isso o devoto altamente avançado oferece seus cumprimentos a todas as entidades vivas, considerando que o corpo é o templo do Senhor. Contudo, não é possível para todos os homens chegar imediatamente àquela fase de vida, porque este estágio é para o devoto de primeira classe. O devoto de segunda classe pode considerar os Vaishnavas, ou os devotos do Senhor, como sendo os representantes de Krishna. E o devoto que está apenas começando, o devoto neófito de terceira classe, pode curvar sua cabeça diante da deidade no templo e diante do mestre espiritual, que é a manifestação direta da suprema personalidade de Deus. Logo, na fase de neófito, na fase intermediária ou na fase completamente avançada ou perfeita, a pessoa pode tornar a função da cabeça perfeita, curvando-se diante do Senhor ou seu representante. Semelhantemente, a pessoa pode aperfeiçoar a função dos olhos, vendo o Senhor e seu representante. Desse modo, todos podem elevar as funções das diferentes partes do seu corpo à fase de perfeição máxima, simplesmente ao se ocuparem no serviço do Senhor ou de seu representante. Se alguém não é capaz de fazer nada mais, ela pode simplesmente se curvar diante do Senhor e de seu representante e beber Charanamrita, a água que lavou os pés de lótus do Senhor ou de seu devoto. Ao ouvir estas declarações de Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami ficou dominado pelo êxtase devocional, devido à avançada compreensão do rei Parikshit acerca da filosofia Vaishnava. Shukadeva Goswami já estava ocupado descrevendo as atividades do Senhor, e quando solicitado por Maharaj Parikshit para continuar seu relato, ele continuou a narrar o Srimad Bhagavatam com grande prazer. Havia um grandioso amigo Brahmana do Senhor Krishna. Como um Brahmana perfeito, ele era muito elevado em conhecimento transcendental, e por causa do seu conhecimento avançado, ele não era apegado ao prazer material. Como consequência, ele estava muito tranquilo e tinha alcançado o controle supremo sobre seus sentidos. Isto significa que o Brahmana era um devoto perfeito.
porque a menos que a pessoa seja um devoto perfeito, ela não pode alcançar o padrão mais elevado de conhecimento. É declarado no Bhagavad Gita que uma pessoa que atinge a perfeição do conhecimento rende-se à suprema personalidade de Deus. Em outras palavras, qualquer pessoa que renda sua vida ao serviço da suprema personalidade de Deus alcançou o ponto de conhecimento perfeito. O resultado do conhecimento perfeito é que a pessoa se desapega do modo materialista de vida. Este desapego significa completo controle dos sentidos, que são sempre atraídos para o prazer material. Os sentidos do devoto se purificam, e neste estágio, os sentidos se ocupam no serviço do Senhor. Este é o campo completo de serviço devocional. Embora o amigo Brahmana do Senhor Krishna fosse chefe de família, ele não estava ocupado acumulando riqueza para uma vida muito confortável. Assim, ele estava satisfeito com a renda que lhe chegava automaticamente, de acordo com seu destino. Este é o sinal de conhecimento perfeito. Um homem em conhecimento perfeito sabe que não pode ser mais feliz do que lhe está destinado a ser. Neste mundo material, todos estão destinados a ter uma certa quantidade de sofrimento e desfrutar uma certa quantidade de felicidade. A quantidade de felicidade e angústia já é predestinada para cada entidade viva. Ninguém pode aumentar ou diminuir a felicidade do modo materialista de vida. Daí, o Brahmana não se esforçava por mais felicidade material. Ao invés disso, ele usava seu tempo para o avanço em consciência de Krishna. Externamente, ele parecia muito pobre, porque não tinha nenhuma roupa rica e não podia prover vestimentas caras à sua esposa. Como sua condição material não era muito opulenta, eles nem mesmo comiam o suficiente, e assim ele e a esposa pareciam muito magros. A esposa não estava ansiosa pelo seu conforto pessoal, mas ficava preocupada com o seu marido, que era um Brahmana piedoso. Ela temia por sua debilitada saúde, e embora não gostasse de se dirigir ao marido, ela falou as seguintes palavras: Meu querido senhor, sei que o Senhor Krishna, o esposo da deusa da fortuna, é seu amigo pessoal. Você também é devoto do Senhor Krishna, e ele sempre está pronto a ajudar seu devoto. Mesmo se você pensar que não está prestando nenhum serviço devocional ao Senhor, ainda assim você está rendido a Ele, e o Senhor é o protetor da alma rendida. Ademais, sei que o Senhor Krishna é a personalidade ideal da cultura védica. Ele é sempre favorável à cultura bramínica e é muito solícito para com os brahmanas qualificados. Você é a pessoa mais afortunada, pois tem como seu amigo a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna é o único abrigo para personalidades como você, que se renderam completamente a Ele. Você é santo, erudito e tem controle completo de seus sentidos. Dadas as circunstâncias, o Senhor Krishna é seu único abrigo. Então, por favor, vá até Ele. Eu estou certa de que Ele imediatamente entenderá sua posição empobrecida. Você é um chefe de família, portanto, se não tiver dinheiro, você fica angustiado. Mas assim que entender sua posição,
Krishna certamente lhe dará riquezas suficientes, de forma que poderá viver muito confortavelmente. O Sr. Krishna é agora o rei das dinastias Bhoja, Vrishni e Andaka, e ouvi dizer que ele nunca deixa sua cidade capital, Dwarka. Ele está vivendo lá sem compromissos externos. Ele é tão gentil e liberal que dá tudo imediatamente, até mesmo seu próprio eu, a qualquer pessoa que se renda a ele. Desde que ele está preparado para se doar pessoalmente a seu devoto, não há nada maravilhoso em ceder algumas riquezas materiais. Naturalmente, ele não dá muita riqueza material ao seu devoto, se ele não está muito firme, mas penso que em seu caso, ele sabe perfeitamente bem o quanto você é fixo em serviço devocional. Por conseguinte, ele não vacilará em proporcionar-lhe algum benefício material para as necessidades básicas da vida. Desse modo, a esposa do Brahmana pediu repetidas vezes, em grande humildade e submissão, que ele fosse ter com o Sr. Krishna. O Brahmana achava que não havia qualquer necessidade de pedir algum benefício material ao Sr. Sri Krishna, mas ele foi induzido pelos repetidos pedidos da sua esposa. Além disso, ele pensou: se eu for lá, poderei ver o Senhor pessoalmente. Esta será uma grande oportunidade, mesmo se eu não pedir benefício material algum dele. Quando tinha decidido ir até Krishna, ele perguntou à sua esposa se ela tinha alguma coisa na casa que ele pudesse oferecer a Krishna, porque ele deveria levar algum presente para seu amigo. A esposa imediatamente coletou entre os amigos vizinhos 4 punhados de arroz quebrado e amarrou isso num pano pequeno, como um lenço, e deu ao marido para que este presenteasse Krishna. Sem esperar mais, o Brahmana tomou o embrulho e partiu para Dwarka para ver seu senhor. Ele estava absorto no pensamento de que poderia ver o Sr. Krishna. Ele não tinha outro pensamento dentro de seu coração que não fosse sobre Krishna. Evidentemente, era muito difícil chegar aos palácios dos reis da dinastia Yadu, mas os Brahmanas tinham permissão para visitá-los. Quando o amigo Brahmana do Sr. Krishna foi até lá, ele e outros Brahmanas tiveram de atravessar 3 acampamentos militares. Em cada acampamento havia portões muito grandes, que ele também teve de atravessar. Depois dos portões e acampamentos, havia 16.000 imensos palácios, os quarteirões residenciais das 16.000 rainhas do Sr. Krishna. O Brahmana entrou em um palácio, que era muito esplendidamente decorado. Quando entrou neste belo palácio, ele sentiu que estava nadando no oceano de prazer transcendental. Ele se sentiu constantemente mergulhando e flutuando naquele oceano transcendental. Naquele momento, o Sr. Krishna estava sentado no leito da rainha Rukmini. Até mesmo de uma distância considerável, ele pôde ver o Brahmana que se aproximava de sua casa e pôde reconhecê-lo como seu amigo. O Sr. Krishna imediatamente levantou-se de seu assento e adiantou-se para receber seu amigo Brahmana, e ao alcançá-lo, abraçou-o com seus 2 braços. O Sr. Krishna é o reservatório de todo o prazer transcendental. Todavia, ele sentiu grande prazer ao abraçar o Brahmana, porque ele estava se encontrando
com seu amigo muito querido. O Sr. Krishna o fez sentar no seu próprio leito e pessoalmente trouxe todos os tipos de frutas e bebidas para oferecer-lhe, como é apropriado na recepção de um convidado adorável. O Sr. Sri Krishna é o Supremo Puro, mas porque estava desempenhando o papel de um ser humano comum, ele imediatamente lavou os pés do Brahmana para sua própria purificação e borrifou a água sobre sua cabeça. Em seguida, o Senhor untou o corpo do Brahmana com diferentes espécies de polpa aromatizada, tais como sândalo, aguro e açafrão. Ele logo acendeu vários tipos de incensos perfumados e, como é de praxe, ofereceu-lhe arati com lamparinas acesas. Após dar assim adequadas boas-vindas, e depois que o Brahmana comeu e bebeu, o Sr. Krishna disse: Meu querido amigo, é uma grande fortuna você vir até aqui. O Brahmana, sendo muito pobre, não estava bem vestido. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e o seu corpo estava muito magro e fraco. Ele não parecia muito limpo, e por causa do seu corpo debilitado, seus ossos eram distintamente visíveis. A deusa da fortuna Rukmini Devi começou a abaná-lo pessoalmente, com o abanador Chamara. Entretanto, as outras mulheres no palácio ficaram surpresas com o comportamento do Sr. Krishna ao receber o Brahmana daquele modo. Elas ficaram perplexas ao verem como o Sr. Krishna estava ávido para dar as boas-vindas a este Brahmana em particular. Elas desejaram saber como o Sr. Krishna poderia receber pessoalmente um Brahmana que era miserável, não muito limpo ou arrumado e pobremente vestido. Mas, ao mesmo tempo, elas puderam perceber que o Brahmana não era um ser vivo comum. Elas sabiam que ele deveria ter executado grandes atividades piedosas. Caso contrário, porque o Sr. Krishna, o esposo da deusa da fortuna, estaria tendo tanto cuidado com ele. Elas ficaram ainda mais atônitas ao verem que o Brahmana estava sentado no leito do Sr. Krishna. Elas especialmente surpreenderam-se ao perceberem que o Sr. Krishna abraçara o Brahmana exatamente como ele abraçava seu irmão mais velho, Balaramaji, pois o Sr. Krishna costumava abraçar apenas Rukmini ou Balarama e ninguém mais. Depois que o Brahmana foi recebido de uma forma adequada e sentou-se no próprio leito almofadado do Sr. Krishna, ele e Krishna tomaram a mão um do outro e começaram a falar sobre o início de sua vida, quando ambos viviam sob a proteção do Gurukula, uma escola-internato. O Sr. Krishna disse: Meu querido amigo Brahmana, você é uma personalidade assaz inteligente e conhece muito bem os princípios da vida religiosa. Eu acredito que depois que você terminou sua educação na casa de nosso mestre, e depois de tê-lo remunerado suficientemente, você deve ter regressado à sua casa e aceito uma esposa adequada. Sei muito bem que desde o princípio você não tinha apego ao modo materialista de vida. Tampouco desejava ser materialmente muito opulento, e por consequência você está agora necessitado. Neste mundo material, pessoas que não são apegadas à opulência material são muito raramente encontradas. Tais pessoas desapegadas não têm o mínimo desejo de acumular riqueza
e prosperidade para a satisfação dos sentidos. Mas às vezes elas acumulam dinheiro unicamente para exibir a vida exemplar de um chefe de família. Elas demonstram como, por distribuição apropriada de riqueza, a pessoa pode se tornar um chefe de família ideal e ao mesmo tempo um grande devoto. Tais chefes de famílias ideais serão considerados os seguidores de meus passos. Eu espero, meu querido amigo Brahmana, que você se lembre de todos aqueles dias de nossa vida escolar, quando você e eu estávamos vivendo juntos no internato. De fato, qualquer conhecimento que tenhamos recebido na nossa existência foi acumulado em nossa vida de estudante. Se um homem for suficientemente educado durante a vida de estudante, sob a direção de um mestre adequado, sua vida será próspera no futuro. Ele poderá muito facilmente cruzar o oceano de necessidade, sem estar sujeito à influência da energia ilusória. Meu querido amigo, todos deveriam considerar o Pai como seu primeiro mestre, pois pela misericórdia do Pai, a pessoa adquire seu corpo. O Pai é então o mestre espiritual natural. Nosso mestre espiritual seguinte é aquele que nos inicia em conhecimento transcendental, e ele deve ser adorado, tanto quanto eu sou. O mestre espiritual pode ser mais de um. O mestre espiritual que instrui o discípulo sobre os assuntos espirituais é chamado Shiksha Guru, e o mestre espiritual que inicia o discípulo é chamado Diksha Guru. Ambos são meus representantes. Pode haver muitos mestres espirituais que ensinam, mas o mestre espiritual iniciador é um só. Entende-se que o ser humano que tira vantagem destes mestres espirituais e, recebendo conhecimento apropriado deles, cruza o oceano da existência material, utilizou corretamente a forma humana de vida. Ele tem conhecimento prático de que o primeiro interesse da vida, que só é obtido nesta forma humana, é alcançar perfeição espiritual e assim ser transferido de volta ao lar, de volta ao Supremo. Meu querido amigo, eu sou o Paramatma, a super-alma presente no coração de todos, e é a minha ordem direta que a sociedade humana siga os princípios de Varna e Ashrama. Como eu declarei no Bhagavad Gita, a sociedade humana deve ser dividida em 4 Varnas, de acordo com qualidade e ação. Da mesma forma, todos devem dividir sua vida em 4 partes. Deve-se utilizar a primeira parte da vida, tornando-se um estudante genuíno, recebendo conhecimento adequado e mantendo-se a si mesmo no voto de Brahmacharya, de forma que possa dedicar completamente sua vida ao serviço do mestre espiritual, sem se entregar à satisfação dos sentidos. Um Brahmachari destina-se a levar uma vida de austeridades e penitências. O chefe de família destina-se a viver uma vida regulada de gratificação sensorial, mas ninguém deve permanecer como um chefe de família durante a terceira fase da vida. Mas ninguém deve permanecer como um chefe de família durante a terceira fase de vida. Nesta fase, deve-se voltar às austeridades e penitências anteriores da prática da vida de Brahmachari, e assim se livrar do apego à vida doméstica. Depois de se aliviar dos apegos ao modo materialista de vida,
a pessoa pode aceitar a ordem de sannyasa. Como a super-alma das entidades vivas, eu sento no coração de todos e observo todas as suas atividades, em todas as fases e ordens de vida. Independentemente da fase em que a pessoa esteja, quando observo que ela está séria e sinceramente ocupada, desempenhando seus deveres prescritos pelo mestre espiritual, e está assim dedicando sua vida ao serviço do mestre espiritual, ela torna-se muito querida a mim. Quanto à vida de Brahmacharya, se a pessoa continua a vida de Brahmachari, sob a guia de um mestre espiritual, isto é extremamente bom. Mas se na vida de Brahmachari a pessoa sente impulsos para o sexo, ela deveria separar-se do seu mestre espiritual e satisfazê-lo de acordo com o desejo do Guru. Segundo o sistema védico, um presente é oferecido ao mestre espiritual, que é chamado Guru Dakshina. Então o discípulo deve adotar a vida de chefe de família e aceitar uma esposa de acordo com os ritos religiosos. Essas instruções dadas pelo Sr. Krishna, enquanto falava com seu amigo, o Brahmana erudito, são muito boas para a orientação da sociedade humana. Um sistema de civilização humana que não promove Varna e Ashrama não é nada mais que uma sociedade animal polida. Indulgência em vida sexual por parte de um homem ou mulher solteiros nunca é aceitável na sociedade humana. Um homem deve seguir estritamente os princípios da vida de Brahmachari, ou, com a permissão do mestre espiritual, deve se casar. Vida de solteiro com sexo ilícito é vida animal, porque os animais não têm tal instituição como o matrimônio. A sociedade moderna não tem como objetivo cumprir a missão da vida humana, que é voltar ao lar, voltar ao Supremo. Para cumprir esta missão, o sistema de Varna e Ashrama deve ser seguido. Quando o sistema é seguido rígida e conscientemente, ela cumpre esta missão, mas quando é seguido indiretamente, sem a direção de uma autoridade superior, ela simplesmente cria uma condição perturbadora na sociedade humana, e não há paz nem prosperidade. Krishna continuou falando com seu amigo Brahmana. Meu querido amigo, penso que você se lembra de nossas atividades durante os dias quando vivíamos como estudantes. Talvez se lembre certa vez, quando fomos apanhar lenha na floresta por ordem da esposa do Guru. Enquanto juntávamos a madeira seca, adentramos a floresta densa e por casualidade nos perdemos. Houve uma inesperada tempestade de poeira e, em seguida, nuvens e raios no céu e o som explosivo de trovão. Logo após, veio o pôr do sol e nós estávamos perdidos na selva escura. Depois disto, caiu uma chuva pesada, o solo inteiro ficou inundado com água e não pudemos localizar o caminho de regresso ao ashrama de nosso Guru. Talvez você se lembre daquela chuva pesada. Não era de fato uma chuva, mas um tipo de devastação. Por causa da tempestade de poeira e da chuva pesada, começamos a nos sentir muito doloridos, e em qualquer direção que virássemos, ficávamos confusos. Naquela condição angustiante, pegamos na mão um do outro e tentamos descobrir nosso caminho de volta. Passamos a noite inteira daquele modo, e de manhã cedo, quando nossa ausência foi percebida pelo nosso Gurudeva, ele ordenou a seus outros discípulos que nos procurassem. Ele também veio com eles.
e quando eles nos localizaram na selva, acharam-nos muito aflitos. Com grande compaixão, nosso Gurudeva disse: meus queridos meninos, é muito maravilhoso que vocês passaram por tanta dificuldade por minha causa. Todo mundo gosta de cuidar do seu corpo como a primeira consideração. Todavia, vocês são tão bons e fiéis a seu guru, que sem se importar com confortos físicos, vocês passaram por tanto aborrecimento por mim. Também alegro-me em ver que estudantes autênticos como vocês passarão qualquer tipo de dificuldade para a satisfação do mestre espiritual. Este é o caminho para um discípulo autêntico ficar livre da sua dívida para com o mestre espiritual. É dever do discípulo dedicar sua vida ao serviço do mestre espiritual. Meus queridos melhores dentre os 2 vezes nascidos, estou imensamente satisfeito com seus atos e os abençoo. Sejam todos os seus desejos e ambições realizados. Que o entendimento dos Vedas, que aprenderam de mim, continue sempre dentro de sua memória, de forma que em todo momento vocês possam se lembrar dos ensinamentos dos Vedas e possam citar as instruções sem dificuldade. Assim vocês nunca ficarão desapontados nesta vida ou na próxima. Krishna continuou: meu querido amigo, você pode lembrar que muitos incidentes aconteceram enquanto estávamos no ashrama de nosso mestre espiritual. Ambos podemos perceber que sem as bênçãos do mestre espiritual, ninguém pode ser feliz. Pela misericórdia do mestre espiritual e pelas bênçãos dele, pode-se alcançar paz e prosperidade e cumprir a missão da vida humana. Ao ouvir isto, o Brahmana erudito respondeu: meu querido Krishna, você é o Senhor Supremo e o Mestre Espiritual Supremo de todos, e como eu fui afortunado bastante para morar com você na casa de nosso Guru, penso que não tenho nada mais a fazer quanto aos deveres védicos prescritos. Meu querido Senhor, os hinos védicos, cerimônias ritualísticas, atividades religiosas e todas as outras necessidades para a perfeição da vida humana, incluindo desenvolvimento econômico, satisfação dos sentidos e liberação, são todos derivados de uma única fonte, sua personalidade suprema. Todos os processos diferentes de vida destinam-se, em última análise, a entender sua personalidade. Em outras palavras, eles são as diferentes partes de sua forma transcendental. E ainda assim, você representou o papel de um estudante e morou conosco na casa do Guru. Isto significa que você realizou todos estes passatempos apenas para o seu prazer. Caso contrário, não haveria qualquer necessidade de representar o papel de um ser humano. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 80 de Krishna, intitulado O Encontro do Sr. Krishna com Sudama Brahmana.